Estamos começando o nosso programa Arquivo e hoje vamos conversar com o músico e compositor Ageu Marques. Tudo bem, Ageu? Tudo bom, prazer estar aqui com você. Prazer, como sempre, estar aqui em Montes Claros. Isso para mim é um motivo de festa, porque eu sempre aguardo ansioso a minha vinda para cá para ver meus amigos, minha família, né? Muito bacana estar aqui com você. Bom demais. Ageu, é o seguinte, você é um cara que já rodou o mundo com a música, né? E sempre que pergunta para você sobre a sua referência, sua história, você cita a cidade de Montes Claros, nossa querida Montes Claros aqui. Conte um pouco pra gente sobre a sua infância, adolescência, esse período que você viveu em Montes Claros. Bom, minha vida, desde que eu lembro, sempre foi muito musical. Eu nunca tive dentro de casa, meus pais não são músicos. Mas a gente sempre teve essa abertura, a gente sempre ouviu muita música dentro de casa. A minha mãe de criação ouvia o tempo inteiro e me aplicava as músicas. A Maria sempre colocava para eu poder ouvir Johnny Mathis, aquelas coisas dos clássicos dos anos 50, anos 60. E eu tinha aquela... O pessoal mais novo não sabe o que é isso. Mas no fim dos anos 60, início dos anos 70, para você poder namorar, você tinha que levar uma vela. Né? A vela é geralmente um menino pequenininho que ia lá para poder empatar o namoro. E eu fui vela de muito namoro. Então esses casazinhos iam para festas, para hora dançante, ou cinema e tal, e eu acompanhava esse movimento, principalmente com o que estava acontecendo na época, eram os Beatles. Então eu comecei a prestar atenção daquilo, aos 4, 5 anos de idade, eu já tinha uma noção musical do que estava acontecendo muito grande. E isso foi a base para tudo que veio depois. Eu tive um período da minha infância em Belo Horizonte também, que já uma cidade que já estava culturalmente efervescendo, e eu acho que isso tudo foi a base da minha questão musical. Quando eu voltei para Montes Claros, comecei a tocar violão, aí eu comecei a desenvolver toda essa coisa. Eu nunca fui muito disciplinado para poder ter aquela coisa do músico de partitura, essa coisa toda. Eu fui muito sentimento, até porque a música nunca foi o principal foco assim, da minha vida. Mas Montes Claros está totalmente relacionado, porque eu acho que foi aqui que eu comecei a ouvir. Eu ligo às vezes músicas, as pessoas que eu conhecia há 40 anos atrás. Isso é muito bacana. Então Montes Claros sempre esteve presente. Foi aqui que eu aprendi a música que me fez fazer a música que eu faço hoje. Eu ouvi 14 Bis, Clube da Esquina, tudo aqui em Montes Claros. Ok, e você tinha as bandas na época em Montes Claros, bandas de garagem, já tinha essa movimentação toda? Não, na verdade não. Quando eu comecei, a minha primeira experiência de tocar em grupo foi em 85, eu já tinha 20 anos de idade, com os amigos que tinha aqui na época, um deles está por aqui ainda, que é o Aramis Mameluque. A gente tinha uma turminha que a gente se reunia na casa do Aramis, era o Junô Cruz também, e nós três a gente tocava um violãozinho. Aí chamamos, tinha um outro amigo, o Maurício, que tocava flauta. Vamos fazer Beatles com flauta. Então, trouxemos um amigo da gente, vamos fazer também. O Maurício tocava pandeiro. E isso foi o embrião de uma banda, que na verdade não foi bem uma banda de garagem, porque a gente tocava uma vez a cada 6 meses. Mas a banda foi o suficiente para poder mostrar, poxa, se um dia eu quiser fazer alguma coisa séria em relação à música, sério assim, eu já estava estudando medicina. Se eu for levar a música como um hobby mais sério, alguma coisa, eu vou ter que fazer Beatles. Então foi muito importante por isso, mas eu nunca tive essa coisa de formação de garagem, que eu acho isso importantíssimo. Em compensação, eu desenvolvi a questão de tocar para mim mesmo, que veio ser importante na época que eu comecei a compor. Então isso aí eu já não precisava de ninguém do meu lado para poder compor. Então a maior parte das letras e músicas sou eu que faço. Com pouco tempo, mas eu adquiri talvez no ato que eu tinha de levar o violão para o banheiro, e tinha... Porque o banheiro é a melhor acústica da casa. Então você pegava, levava o violãozinho lá e ficava um tempão, batia na porta, Ageuzinho, você está demorando muito, eu lá com o violão, viajando. Isso foi muito importante. Até hoje eu me lembro muito disso, porque é o meu momento. Então teve o seu lado positivo, né? Geralmente quem toca, inicia na música de garagem, tocando garagem, junto à banda ali e tal. Sim. Ele sozinho, no mano a mano, ele não tem muita paciência de tocar a música inteira. Pois é. Porque ele é dependente da banda, ele gosta do barulho, ele gosta do barulho da bateria, do baixo, tudo. Não, eu até sozinho, gosto. Sente vazio. Eu gosto muito, por exemplo, eu tenho um problema muito sério, eu não consigo tocar, fazer um show sozinho, para mim é muito difícil. Mas em compensação eu tenho essa independência para poder estar em casa, ou seja, eu acostumei a fazer coisas sozinho dentro de casa, tocando violão, tocando piano, alguma coisa assim. Eu acho fundamental. Em shows eu adoro tocar com banda. Eu acho muito, eu me sinto confortável. Mesmo quando eu fazia shows, agora eu estou voltando aos poucos da minha carreira solo, eu nunca gostei de estar na frente e a banda atrás. Eu sempre gostei de estar abraçado pela banda.
Mas a questão de ter tocado sozinho, para mim foi importante nesse sentido. Na questão da composição, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa aqui agora, então peraí, vou pegar aqui meu violão, vou dar uma concentrada. Isso facilitou. Ageu, sua juventude foi nos anos 70, sim, correto? Por aí. Um período com grandes bandas, grandes álbuns e tal. Você pode falar um pouco desse período, musicalmente falando, de sua experiência inserida nesse contexto? Bom, a minha experiência foi muito interessante, porque na verdade eu vivi cronologicamente toda a evolução da música a partir dos anos 40 até os anos 60 em 2 anos. Foi quando eu comecei a descobrir, lá pelos 10, 11 anos de idade, que tinha uma coisa bacana que você botava e, toca música, quero tocar discos. E os discos disponíveis que tinham lá em casa, na casa de parentes, eram discos antigos. Então eu ouvi muito Big Band, Tony Dorsey, Glenn Miller, e foi uma coisa cronológica. Depois olha só que interessante essa coisa, eu já curti Glenn Miller aos 10 anos de idade. E passou lá, aí eu descobri, olha, interessante esses clássicos americanos. Comecei a ouvir Jim Martin, Pat Boone, Frank Sinatra, comecei a ouvir aquelas coisas, que bacana também. De repente comecei a pegar aquela coisa no iniciozinho dos anos 60. E Elvis Presley, foi a primeira vez, me chocou, nossa, esse cara é sensacional. E comecei a ouvir as coisas dos anos 60, e aí veio minha grande paixão, os Beatles. Eu estava andando no antigo Cine Montes Claros, 12 horas, meio-dia, eu passei na porta, vai passar o filme Help 2 horas da tarde. Eu estava à toa, assisti uma sessão das 2, das 4, não pude nas 8 porque eu era menor. E voltei para casa alucinado, peguei o dinheiro da minha mesada, comprei o disco Help, aí começou a minha paixão. Isso em 1976, 77. Essa época estava tudo acontecendo. Então você tinha desde essas bandas de rock, os Beatles tinham acabado há 5, 6 anos, mas tinha o restante, Paul McCartney e essas grandes bandas, estavam começando a acontecer, a discoteca, que hoje logo você para poder pensar, ABBA e Bee Gees daquela época, Bee Gees é uma grande banda desde antes, mas você pega daquela época, é muito melhor que qualquer coisa que tem hoje. Mesmo o punk rock tinha alguma coisa para poder mostrar a partir de 77, 78. Então os anos 70 tinha de tudo. Hoje, que você ouve, o próprio Led Zeppelin, dessas bandas. Você sabe que o Led nunca foi uma banda que eu tive muita coisa, porque na época, quando eu comecei a curtir o rock mais pesado, eu já gostava de coisas mais pesadas. Eu já gostava do Deep Purple, do Black Sabbath. Então, assim, o Led era muito, eu gostava muito do John Bonham, mas o restante eu preferi outros músicos. Quando você ouve alguma coisa hoje, geralmente é alguma releitura mal feita daquela época. Então esse é o grande problema que a gente tem. Todo mundo está achando que você faz, mas a qualidade sonora está muito ruim. Então eu acho que tem certos momentos que você tem que fazer como fizeram naquela época, nos anos 60, nos anos 70. Você para aí, vamos pegar a referência, você vira o farol para trás e vê o tanto de coisa, começa a ouvir aquilo. E aí você começa a desenvolver. Esse hábito, por exemplo, por que a música piorou tanto, no meu conceito? O punk rock ele ajudou muita coisa, mas atrapalhou muita coisa. Ele criou uma legião de gente que acha que música pode ser feita de qualquer maneira. Com 3 notas. Com 3 notas mal tocadas e barulhentas e gritando, você está fazendo uma música. Ou então você botar uma música eletrônica, não é isso. Sabe? Então você tem que ter um mínimo de cultura musical para poder fazer música, para poder executar. Esse é o problema que a gente tem hoje em dia. O punk mesmo, assim, não é generalizando. Claro que cada música é uma música, mas um distorcedor e 3 notas, um sol lá menor, já o resto é... Tem uma história engraçadíssima de um amigo meu que estava participando do FICO, que era o Festival Interno do Colégio Objetivo, que gerou grandes bandas de São Paulo, do rock dos anos 80, e ele estava lá tocando num contrabaixo, aquecendo antes de ir na parte dele. De repente, estourou a corda, a ré. O cara conseguiu estourar a corda do ré do baixo no aquecimento. Aí todo mundo esperava, vamos ver se ele toca essa corda. Não precisa não, só toco numa mesmo. Então assim, poxa, você vê como é que a música já era. O punk era muito legal, até hoje ainda ouço Clash, eu acho que é uma coisa muito bacana. Stiff Little Fingers, tem algumas bandas obscuras do punk que são muito bacanas. Damned, Sham 69, são músicas, tem coisas interessantes. Mas musicalmente... Entendeu? Por isso que o Clash, que a banda Clash, é porque tinha um pouco mais. Eram bons músicos, sabe? Talvez os Sex Pistols, mas o restante ficou meio naquela coisa do movimento. E infelizmente hoje a gente tem isso, tem uma tecnologia toda no nosso serviço. A gente está produzindo música de baixa qualidade sonora, para música para celular. E tá todo mundo achando isso mó barato. Liga o celularzinho e fica ali. As pessoas estão se contentando com muito pouco hoje em dia. Ageu, explica aí pra gente como um jovem que tinha um talento, tinha uma vocação pra música, passou pra medicina.
Na verdade, eu acho que eu não cheguei a passar para medicina. Eu acho que eu sabia que eu gostaria de fazer alguma coisa que fosse desafiadora. Eu só fui decidir medicina 6 meses antes do vestibular. Eu imaginei que eu poderia ser tudo. E o que estava mais próximo da minha vida naquela época dos 15, 16, 17 anos de idade era fazer relações internacionais. Meu sonho era fazer diplomacia. Naquela época, no fim dos anos 70, no início dos anos 80, eu já falava inglês, já tinha uma noçãozinha de espanhol, lia, estudava coisa em espanhol, estava em curso de alemão, eu estava me preparando para poder seguir a carreira diplomática. Aí eu descobri que eu tinha um problema de vista, com 17 anos de idade, e que eu teria que fazer um transplante de córnea. Isso pegou, e eu não queria sair da barra da saia da mãe. Então, eu não quero sair de Montes Claros. Eu só tentei 2 vestibulares na época, aqui em Montes Claros e na Federal. Acabei passando em Montes Claros direto e fiquei aqui. Então, assim, na verdade, a questão da escola, da música, ela sempre foi uma prioridade lá em casa. A música, para mim, até então, eu nunca imaginei. Eu imaginava que eu teria uma bandinha, alguma coisa para poder tocar, mas eu nunca pensei, não, vou ser músico. Ou vou ter isso. Eu pensei assim, a música nunca entrou na minha cabeça como se fosse uma coisa que fosse ocupar o meu espaço. Sabe? Até porque eu também prestava atenção em tanta coisa, a música era fazer parte do contexto. Eu só fui descobrir a música mais seriamente com essa coisa de banda cover, tudo, eu já estava formando. Foi quando eu estava em Belo Horizonte, tinha minhas bandas aqui em Montes Claros, quando eu fui para Belo Horizonte que isso veio. Eu cheguei a fazer um teste uma vez na minha vida, que eu fiquei 1 ano e meio, sem mexer com medicina. Foi um dos momentos mais tristes da minha vida, porque eu fiquei um vazio enorme. E fiz o contrário. Fiquei 2 anos só com medicina sem fazer nada de música. Também foi muito ruim. E aí eu descobri que o negócio era equilíbrio. É de ter a minha profissão, minha vida normal, e chegar ao fim de semana, eu dedicar a questão da minha música. O grande problema meu para a música não foi nem a questão da profissão. Eu moro lá no Vale do Aço há muitos anos. E quem sabe, quem está do lado de lá, que conhece, já passou por lá para pegar o caminho para Vitória, Ipatinga, Valadares, aquela 381 é uma roleta russa. As estatísticas mostram que você tem aí em torno de 150, 140, 150 mortes por ano, mas só daqueles que morrem na estrada, eles não contabilizam aqueles que morrem no hospital. Então praticamente morrem um por dia, naquele trecho de 100 km, que tem 200 curvas, a maior reta tem 800 metros e é de lombada. Então isso fez com que eu praticamente parasse minha carreira. Porque quando eu comecei minha carreira autoral, eu estava começando a tocar Rio, São Paulo, rodar o Brasil com o Flávio Venturini, que é um grande incentivador da minha música, meu grande ídolo, eu dei essa sorte. Mas tudo eu tinha que ir a Belo Horizonte para pegar um avião para ir para algum lugar. E isso deixava a minha família, sabe, muito, sabe, tensa. Eu só não posso fazer isso, com o neném pequeno em casa. Então eu tive que parar. Então esse foi o grande problema, mas a medicina nunca atrapalhou a música e a música nunca atrapalhou a medicina. Pelo contrário, eu acho que dentro do meu jeito meio maluco, e eu sou muito dinâmico, eu acho que foi uma coisa muito bacana e que me ajudou a hoje ter essa visão mais global de tudo, né? Ó, Gil, agora nós vamos falar de Beatles, essa paixão tanto de você quanto a minha também. E eu vou te fazer uma pergunta seguinte. Cada um tem uma música que marca mais, um disco que marca mais. Eu, no meu caso, eu me introduzi e comecei a gostar dos Beatles através daquela música Instant Karma de John Lennon, né? Aquele compacto carreira solo, justamente. Através dele eu puxei para outros discos, meu pai também tinha os discos quase todos. Passei por Help Me, depois a Red Day's Night e tal, e fui subindo e virou essa paixão hoje. Pergunta, qual a música que você considera, que você mais gosta dos Beatles, e qual o disco que você também considera? Essa pergunta mais sacana para um Beatlemania, né? Porque eu gosto de todas. Mas isso é o seguinte, a gente às vezes tem uma determinada predileção, vai da época, tem tempos eu gosto muito do Abbey Road, acho que é um disco muito bacana, do Rubber Soul também acho muito bacana, mas aquele disco que ainda me causa arrepios, toda vez que eu ouço eu me lembro dos meus 15 anos, a primeira vez que eu ouvi, é o Álbum Branco. O Branco para mim é o melhor disco dos Beatles, porque tem tudo ali, você tem o rock and roll, você tem as baladas, você tem o experimentalismo, está tudo ali. A música que eu mais gosto, é difícil de eu falar, eu sempre achei que a música que eu mais gostava é She's Living Home, mas eu às vezes me pego ouvindo a boa e velha The Long and Winding Road,
Boa. E ainda me sinto arrepiado. Eu consegui colocar 6 músicas que eu falo. Essas músicas são sensacionais. She's Living Home, The Long and Winding Road, Martha My Dear, que é outra música que eu gosto muito. Eu gosto muito de Penny Lane, I'm the Walrus e Something. Penny Lane é uma música que me toca muito pelo fato de eu conhecer a Penny Lane. Eu estar em Liverpool já ser um ambiente familiar para mim. Então, no mês de agosto, minha música favorita é Penny Lane. Ok. Sabe? Então tem essa, varia muito. E o branco, mas isso muda, viu? Carreira solo, por exemplo, eu curto muito o autêntico. A gente tem mania de falar de Beatles só aquele período. Você falou que você começou com Instant Karma. A carreira solo é fantástica. Vamos fazer um show agora no fim do ano em Belo Horizonte, onde nós vamos tocar todos os grandes hits da carreira solo. Contar a história que ninguém conta, que são os Beatles depois. Você pega o All Things Must Pass do George Harrison, fantástico. Você pega o Band on the Run do Paul McCartney. Ótimo. Nós fizemos agora em Liverpool, em agosto, nós tocamos na íntegra o disco Venus and Mars do Paul McCartney, que é um disco obscuro, poucas pessoas conhecem. Mas um disco sensacional, mais progressivo do Paul McCartney. Então assim, eu acho que a experiência para quem está a fim de começar a ouvir Beatles agora, a questão cronológica é importante. Vai lá do início, aí você vai se apaixonar, você vai vendo como eles evoluíram e você vai ver que isso vai ajudar a sua própria evolução musical. Ok, falando em Liverpool, aí vamos pegar um gancho aqui. Você e a banda já foram, né, a Liverpool, tocaram várias vezes no festival. No Festival International Beatle Week, que acontece lá em Liverpool. E foram campeões 5 vezes? Na verdade, essa coisa de campeão é uma história meio esquisita, porque na verdade não tem prêmio, não tem disputa. O Festival de Liverpool, ele é um festival porque as pessoas vão lá se divertir, as bandas vão lá tocar, essa coisa toda. Existe um ranking entre essas bandas, que é um ranking da organização. Eu sei porque hoje eu faço uma Beatle Week. Você pega aquelas bandas que foram melhores, aí você coloca para poder tocar nos melhores lugares depois. Isso aconteceu com a gente, com o Sgt. Peppers, durante 2 ou 3 anos, no momento que a banda estava no auge. A gente tinha lançado disco de músicas inéditas dos Beatles, então a gente tocou nos melhores lugares. Então, teoricamente, era uma das melhores bandas, e num período talvez até a melhor, mais conceituada. Aconteceu com o Ox Pox, que foi outra banda que eu toquei, alguns anos depois. Fizemos um show fabuloso no teatro e tal. Agora com Yesterdays. Mas você sempre começa por baixo. No ano passado, nós fizemos um evento maravilhoso no principal teatro, um show de homenagem a Paul McCartney. Esse ano, nós fizemos os principais shows. Quer dizer que Yesterdays foi a melhor banda? Para grande parte das pessoas, inclusive se manifestando no Facebook, foi, mas não existe ranking. Então essa coisa de falar, porque a melhor banda, assim, eu me diverti pra caramba. Poucas pessoas se divertiram mais que eu lá. Beleza. E você já teve contato com algum Beatle, ou algum contato direto, indireto, através de algum trabalho, principalmente com a banda, né? Também é referência. Na verdade, contato direto não. Eu toco com o Pete Best, que é um Beatle também, né? O primeiro baterista. Fui lá, conheci o cara, bati o papo, inclusive trocamos umas mensagens que a gente tem a possibilidade de tentar trazê-lo ao Brasil, a Belo Horizonte, para a Beatle Week no ano que vem. Mas nós tivemos um contato indireto com o Paul McCartney, na época da banda Sgt. Peppers, quando eu era vocalista da banda. Nós gravamos 2 discos de músicas inéditas, e ele recebeu. Ele foi muito simpático, mandou um e-mail para todo mundo elogiando o trabalho do disco, essa coisa toda. Eu tenho isso, logicamente, impresso, bem guardado lá em casa, mas contato direto não tive. Conheci várias pessoas do meio Beatle. Conheci o Danny Lane, que foi do Wings. Toquei esse ano passado com o Steve Holle, que foi baterista do Wings. O Harry Casey, que era do quarteto de metais do Wings. Nós tocamos juntos, fizemos um show com os dois lá em Liverpool. Mas diretamente com eles não, é muito difícil, né? Mas o Sgt. Peppers foi uma banda que teve essa repercussão aí nos anos 90. O Ox Pox também foi a banda que abriu essa questão do cover em Belo Horizonte. Foi a primeira banda que começou, eu lembro, há quase 30 anos atrás, no Cabaré Mineiro, sabe? Quando começou essa coisa do cover em Belo Horizonte, né? E hoje, voltando, depois de tanto tempo, eu tinha que voltar para a música de alguma maneira. Então eu resolvi voltar com Beatles. E voltei com Yesterdays, que é a minha banda atual. E é sensacional, porque o Yesterdays é uma banda de ótimos músicos, então nos permite ir além. Então a gente hoje toca muito mais a carreira solo dos Beatles do que a própria coisa dos Beatles. A gente já passou um pouquinho dessa fase também, então a gente quer esses novos desafios. Agora vamos falar da Beatle Week, um evento anual que já entrou para a qualidade de eventos em Belo Horizonte, um evento que não pode faltar, né?
quais serão as atrações desse ano, e se você tem alguma coisa já mais ou menos engajada para o ano que vem também, que você possa falar aí pra gente. Bom, a BH Beat Week é um evento, estamos para o 4º ano. Eu comecei isso em 2012 com a intenção de trazer um pouco daquele clima de Liverpool, ou seja, juntar um tanto de banda que não queira competir, que queira se divertir, numa cidade que tem uma atmosfera Beatle também, que Belo Horizonte tem isso, e a coisa deu certo. Esse ano a gente vai ter que fazer um pouquinho menor. A crise que está por aí, está difícil das pessoas estarem vindo, e principalmente a gente teve uma perda de alguns parceiros que nos ajudavam, parceiro que ajudava a pagar a hotel, alimentação das bandas que vêm, essas bandas todas vão de graça. Mas a gente vai ter esse ano ainda 2 bandas do Chile, uma da Argentina, uma banda do Nordeste pela primeira vez, uma banda que vem de Pernambuco, uma de São Paulo e outra do Rio de Janeiro, além das bandas locais. Isso no circuito do rock. A gente vai ter 2 shows no Cine Brasil. No dia 10 a gente vai ter o Minas e os Beatles, que é um ajuntamento de mineiros homenageando música dos Beatles, cantando músicas próprias e música dos Beatles. Então a gente vai ter esse ano, a gente vai ter Flávio Venturini, Cláudio Venturini, irmão dele que está no 14 Bis, a Fernandinha Takai, o Tavito e o Telo Borges, além da banda Fio da Navalha. E na sexta-feira, no dia seguinte, é o meu show, que a gente vai estar fazendo as músicas da carreira solo, eu com o The Yesterdays, que é a minha banda. E isso, na verdade, a gente teve que fazer esse recuo estratégico, porque a gente vai mudar a data da Beat Week, que sempre acontece em dezembro, a gente vai passar para o meio do ano, vai ser no início de agosto. Que no ano que vem, a equipe inglesa que vem para as Olimpíadas vai ficar em Belo Horizonte. Então aí eu estou em conversação com o pessoal do consulado e já está certo, a gente vai ter um apoio do consulado britânico. Então nós vamos fazer uma Beat Week, uma BH Beat Week para receber os ingleses em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então vai ser um negócio muito bacana. Semana que vem eu já tenho uma terceira, 4ª reunião com o cônsul para a gente poder já finalizar e fazer uma coisa bem bacana. E aí a gente planeja trazer artistas, talvez da Inglaterra, né? Talvez a gente consiga trazer o Gary Gibson de novo, que é um amigo meu que faz cover do John Lennon, um cara muito parecido, né? O melhor cover de John Lennon do mundo. Talvez o Mike, que é o que faz o cover do Ringo, né? Isso para dar a sensação, já que a gente não consegue chegar perto dos caras, ter um cover desse, um cara que faz um trabalho desse, dá às vezes a sensação, inclusive de arrepiar, eu tô vendo o cara aí. Sabe, eu fiz um show com o Gary Gibson, chama Para Lennon McCartney. O show foi sensacional, a gente vê as pessoas se emocionando, sabe? Então, na verdade, ninguém ali se acha um mega star, né? Nós somos simplesmente uma ponte entre as pessoas comuns que não vão conseguir nunca ver um Beatle de perto, através da música deles, para poder chegar nos artistas. Então o grande barato da BH Beat Week é esse. Então a gente está conseguindo. Ano passado nós tivemos Beto Guedes, Lô Borges, Paulinho Pedro Azul, Tunai, Márcio Grey, todo mundo no palco homenageando Beatles. Esse ano a gente está com esse pessoal também. Ano que vem a gente deve fazer uma mescla, talvez mais mineiros. Talvez eu faça um show, o Brasil e os Beatles. Já tem algumas pessoas já contactadas, o Sado Sai Guarabira, o Maurício Gasperini, que era da banda Radiotáxi, o Kiko Zambianchi, o Jorge Israel do Kid de Abelha. Está todo mundo, mas eu só esperando a data para a gente poder fechar. Então é uma grande homenagem aos Beatles, é uma coisa muito... Belo Horizonte realmente respira Beatles nesse período. Ageu, e sobre o show Beatles in Concert, aquele gravado no Palácio das Artes? Sim. Você tem intenção de promover uma nova edição dele, com novas músicas? Pois é, rapaz, isso é o seguinte, já tem uns 3 anos, o último que eu fiz, que foi o Paul McCartney in Concert, em 2012, que foi na abertura da Beat Week, no primeiro Beat Week, né? Foi o último que eu fiz desse formato. É muito trabalhoso você juntar uma orquestra, porque uma orquestra não é pegar uma sinfônica, uma filarmônica, não. A gente escolhe os músicos, ensaia os músicos. Um coral de 30 pessoas, são 60, 70 pessoas no palco. Então é muito difícil de você conseguir conciliar isso. E você ter espaço para poder tocar e pagar essa estrutura toda. É um show muito caro. Você tem que ter o som de primeira, luz de primeira. Mas eu dei um tempinho disso, porque eu comecei a testar outras coisas, que eu estava gostando muito de fazer, por exemplo, fazer o show com naipe de metais. Adorei. Achei ótimo. O meu naipe de metais é a turma do Skank. Com outro amigo meu, que é o Renato Savassi, que toca na banda chamada Calix. Que inclusive vai me acompanhar no show que eu vou estar fazendo aqui em Montes Claros. É um barato tocar com os metais, fazer o que o Paul McCartney fez nos anos 70. Mas eu tenho intenção de voltar. A gente está com um projeto embrionário, que é refazer o Lennon.
que é um espetáculo que a gente fez há 15 anos atrás no Palácio das Artes com orquestra e coral. Vamos ver se a gente consegue colocar ele para poder rodar a partir do ano que vem. Mas é uma estrutura meio complicada, né? Eu sinto saudades, acho muito bacana, mas é muito difícil, ainda mais com todo o tempo do mundo que eu não tenho, né? Então fica muito complicado de fazer. E o trabalho autoral hoje? Você está com algum trabalho aí, você vai lançar, tem algumas músicas novas? Pois é, depois de quase 10 anos sem gravar, o último disco que eu lancei em 2007, mas foi gravado em 2005 e 2006, eu meio que cansei, por causa daquilo que eu te falei, questão de você pegar a estrada para poder estar sempre viajando, correria é muito difícil. Então eu estrategicamente dei uma recuada. Mas eu não parei, eu componho muito pouco. Mas eu continuei compondo. E no ano passado veio essa ideia de, sabe, vou voltar, mas vou voltar aos poucos. Eu não queria voltar para a banda, fazer um disco, ter todo aquele trabalho. É cruel você fazer um disco, gastar uma grana, sei lá, 40, 50 mil reais você fazer um disco e isso não ser executado. Por mais que seja um hobby, sabe, você não quer que seu disco fique preso. Eu resolvi voltar aos poucos e criei um formato diferente, um formato de trio, que eu já queria fazer há muito tempo. Um disco de baladas, piano, violão e violoncelo. Então eu gravei 4 músicas nesse formato. São 2 músicas novas minhas e 2 músicas de outros autores. Uma do Paulinho Pedra Azul e a outra do Maurício Gasperini, do Radiotáxi. E fiz um disco que se chama Compacto. Eu estou lançando esse disco agora no dia 19 de dezembro em Belo Horizonte, no Cine Brasil, no Teatro de Câmara do Cine Brasil. E eu devo estar fazendo alguma coisa em Montes Claros, até porque eu não lancei nenhum disco que eu não tenha feito aqui em Montes Claros. E daí talvez eu consiga realizar o meu sonho de tocar no Centro Cultural de Montes Claros, que é o único lugar que eu quis tocar na minha vida. Eu não toquei. Eu toquei em Palácio das Artes, toquei em Liverpool, toquei nos principais palcos do Brasil, mas eu nunca toquei no Centro Cultural. Fica a dica aí, viu? Então, mas eu já conversei com o pessoal lá, tá todo mundo já sabendo, né, Carol? A gente vai marcar uma data aí. Mas eu acho que eu quero fazer esse lançamento aqui em Montes Claros. Devo estar fazendo em alguns outros lugares, talvez Rio e São Paulo também. Mas estou voltando aos poucos para a carreira autoral. Deve começar a tocar alguma coisa nas rádios daqui. A gente já vai adiantar, não vou esperar dezembro, já devo começar a distribuir alguns discos aqui assim que estiver pronto. E é uma experiência bacana. Eu acho que essa questão do equilíbrio, uma hora bastante Beatles, agora vem um pouquinho autoral. Eu acho que isso cria uma dinâmica que não me deixa preguiçoso e não me deixa com aquela sensação de, sabe, tô de saco cheio, sem dinamismo. Eu acho que isso pra mim faz falta e eu acho que é o meu momento agora de voltar um pouco para a carreira autoral. Gil, fala pra gente um pouco dessa experiência sua de ter gravado em Abbey Road, um estúdio que recebeu os melhores artistas do planeta, né? Gravaram grandes obras lá e que vivem até hoje. Foram gravados nos anos 60, 70, 80 e hoje em dia também, e circula o mundo, né? Dita, de certo modo, o mundo fonográfico, né? Assim dizendo. E tudo. Qual foi essa experiência? Fala um pouquinho pra gente. Foi uma coisa engraçada, porque foi muito súbito. Em 98, eu estava tocando no Sgt. Pepper ainda, a gente tinha gravado 2 discos de músicas autorais. O pessoal da organização do festival lá em Liverpool conseguiu 5 dias, 4 dias no estúdio de Abbey Road e convidou 4, 5 bandas para poder participar. Cada banda teria um dia em Abbey Road. Então você teria que gravar uma música dos Beatles e uma música autoral. E foi muito interessante que na época de gravar, eu estava começando a compor. E foi justamente uma música minha que foi em inglês, que está no 2º disco do Sgt. Pepper, que foi escolhida para poder ser gravada, além de Hey Jude, que a gente fez também. E ainda demos a sorte de ter um coro, porque eu tinha um grupo de americanos, de turistas, entrou todo mundo e eles gravaram junto com a gente. Isso foi filmado e saiu na BBC World, um amigo meu no Canadá, pô, te vi em Abbey Road, o que você está fazendo lá? Poxa, eu passei um dia inteiro naquele lugar. Sabe, você vê aquele piano que o Paul McCartney tocou, você vê todos aqueles cantos, você imagina, poxa, fulano esteve aqui. É um ambiente diferente. Pra gente que é bitomaníaco, você sabe muito bem o que eu estou falando. Você está naquele lugar onde foram produzidas essas músicas sensacionais, é um lugar muito bacana. Energia muito bacana. Não acredito nessa questão da santidade, mas não é isso. Mas tem uma energia muito bacana.
E uma coisa que eu guardo pra mim, ou seja, todo mundo chega em Abbey Road lá em Londres, vê aquela escadinha, vê que ele não consegue ir lá pra dentro. Eu tive lá dentro, tive na cantina, tive em todos os lugares, gravei, deixei registrado o meu nome lá dentro. É um dos pontos mais altos da minha carreira. E eu comecei minha carreira autoral ali. Ou seja, a primeira música que eu compus, eu gravei em Abbey Road. É uma música que pouca gente conhece, talvez um dia desse aí eu possa divulgar isso aí. Mas é de uma coisa que me dá um orgulho pessoal muito grande. Imaginar que eu, aqui em Montes Claros, eu tinha a pretensão de ter uma bandinha para tocar Beatles, para tocar aqui mesmo, por aqui, né, para os amigos. No fim das contas eu estava gravando lá em Abbey Road, alguns anos depois. Então acho que, ou seja, o cover me levou a lugares onde eu não imaginaria. Sabe, quando eu falo que os palcos todos, sabe, você tocar com 70 pessoas, fazer Palácio das Artes lotado 4 vezes, Chevrolet Hall 4 vezes, com orquestra e coral, tocar em Liverpool, tocar em Londres, Abbey Road. Então, assim, o cover, a música dos Beatles, que começou num sonho aqui em Montes Claros, tocado num violão que era quebrado, colado com durepox, no meu quarto, no banheiro da minha casa, lá no Jardim São Luís. Ou seja, nesse sonho, olha só o que os Beatles, por onde os Beatles me levaram. E assim, porque o meu sonho é esse. Nada, meu sonho era só conhecer a Inglaterra. Meu sonho era conhecer Liverpool. Fui lá tocar. E hoje ser reconhecido como um dos artistas. Tem 21 anos que eu vou lá. Sou amigo dos caras. Então, eu sou extremamente grato aos Beatles e aos sonhos que eu tive aqui em Montes Claros. Por isso que eu acho que minha infância, minha adolescência aqui em Montes Claros foi sensacional. Sabe, que me preparou para essa coisa. Então eu curti cada momento, até hoje, 21 anos depois da primeira vez que eu fui em Liverpool, cada segundo é muito bem vivido, sabe, por aquele adolescente daqui de Montes Claros, que chegou lá e estou aqui. Realizou o sonho. É isso aí. Verdade. 21 vezes eu realizei meu sonho. Bacana demais. Olha, Gil, tem uma frase aqui de Paul McCartney que eu vou até ler. Aqui eu gostaria que você comentasse ela. Eu acho muito interessante você, como médico, como músico, você fazer um comentário sobre ela. Paul diz o seguinte: eu acredito que a música pode curar, né? As pessoas encontram paz na música. Toda vez que eu me sinto triste, eu coloco um disco do Elvis e me sinto melhor. Pá! Esse é meu carimbo de médico. Estou assinando. Isso, claro que sim. E em pequenas situações a gente vê o quanto que isso é legal. No meu consultório tem uma televisão da minha clínica lá, que não fica passando notícia o dia a dia, fica tocando música. Então toca aquele DVD meu do Palácio das Artes, toca John Lennon, Paul McCartney, Eagles, coisas que eu gosto. Você nota, tem gente, 2, 3 pessoas por dia, doutor, que coisa boa, a gente sai até melhor daqui. Sabe, vem fazer um exame de ultrassom, vem achando que tem alguma coisa, ouve uma música bacana dessa aqui, sai daqui mais elevado. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que a música trata, a música cura. Sabe? Cura infelicidade, infelicidade causa doença. Sabe? Então não tenha dúvida, a música é um grande remédio. Então, agora só acho que as pessoas deveriam mudar o hábito, ou voltar ao hábito antigo, de ouvir música. A música hoje ela faz parte de alguma coisa. Você está trabalhando, ela está ali no fundo. Você está no computador fazendo um trabalho, ela está ali naquele fundinho. Não, você tem que ter o ato de ouvir música, para ela ter o efeito. Aí está o negócio, para o remédio fazer efeito, você tem que sentir o gosto dele. Então você tem que ter um tempinho para você parar e ouvir música. Sim, sabe? É isso que é importante. Concordo com o Paul McCartney. Não é novidade eu concordar com o Paul McCartney, mas nessa ele acertou em cheio, né? Verdade. Bem, chegamos ao fim do nosso programa Arquivo de hoje, onde gostaríamos de agradecer o apoio e a participação de todos vocês que nos acompanham através das redes sociais. Gostaríamos de agradecer também a visita e a participação do Ageu Marques, que foi uma entrevista bacana aqui do programa Arquivo, e deixar um espaço aberto para suas considerações finais. Bom, Igor, eu queria te agradecer a oportunidade. Eu acho que, primeiro estar aqui em Montes Claros conversando com você já é um negócio bacana, através de rede social, que é uma mídia muito legal, democrática e de gente que gosta de cultura. Ou seja, eu sei que eu não estou falando para ninguém ali. Muito obrigado por essa receptividade e por estar falando
coisa que você vê que eu falo muito, né? Normalmente eu já falo muito, mas sobre um assunto tão bacana que esse que é música, e a gente em off aqui falou muito sobre Montes Claros. Isso é muito bacana. Ali atrás da câmera está o meu pai, que pela primeira vez está acompanhando a entrevista aqui. Montes Claros me propicia essas coisas boas, essa satisfação, esse prazer. Eu te agradeço muito por mais esse privilégio de estar fazendo uma coisa muito legal aqui nessa cidade. Um abraço para vocês. Ok, e conto com vocês novamente no nosso próximo programa. Muito obrigado.